O tema da nossa aula de hoje é eficiência e eficácia. Antes disso, vamos aprofundar um pouco mais nos conceitos de organização e depois trabalhar especificamente esses dois conceitos que são muito relevantes para a realidade do administrador. Pois bem, retomando um pouco o que havia sido discutido em aulas anteriores, a organização ela está presente, as organizações elas estão presentes no nosso contexto, na nossa realidade. Então, nós dependemos de várias organizações para a sobrevivência. Então, vivemos uma sociedade organizacional. E por que essas organizações são tão importantes? Primeiro, cada vez mais as organizações elas assumem um papel crescente na nossa sociedade, seja social ou econômico. Social em que sentido? Olha, várias organizações de cunho social que fazem promoções de atividades, prestações de serviços sociais que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade, como também de cunho econômico. Organizações que têm por objetivo gerar lucro e produzir riqueza para uma nação. Então, essas organizações compõem a sociedade e são tão importantes. Além disso, essas organizações também assumem as responsabilidades pela execução das tarefas necessárias ao funcionamento da sociedade. Então, uma empresa que presta o serviço de coleta de lixo, você vai ter uma empresa que presta o serviço de transporte, você vai ter outra empresa que presta serviço de telefonia, serviço de segurança e etc. Então, são várias organizações prestando serviços e fornecendo produtos para o bom desempenho, o bom desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. As organizações também asseguram a produção de bens e serviços e também a prestação de serviços de saúde, segurança, desportos, ensino, defesa do ambiente, solidariedade social, dentre várias outras possibilidades aí de serviço e também de fornecimento de produto. O que é importante considerar perante essas importantes organizações? Que elas precisam de pessoas qualificadas, capacitadas para a sua gestão, para conseguir conduzir essa organização no atingimento do seu objetivo, para conseguir conduzir as organizações no sentido de consumir de forma inteligente, consciente, com responsabilidade, os seus recursos, seja esses recursos financeiros, seja os recursos materiais, os recursos que a gente chama de tecnológicos, dentro dessa estrutura que é chamada organização. Então, nós sabemos que a sociedade em si ela tem essa formação que depende das organizações para se manter e se desenvolver, e essas organizações ela possuem esses recursos que são limitados. Então, os recursos organizacionais eles não são ilimitados. Esses recursos precisam ser bem gerenciados para gerar até mesmo maior satisfação ao usuário, maior satisfação ao público que aquela organização atende. Então, o que difere uma organização, uma empresa, por exemplo, que hoje é muito bem sucedida em determinado setor e outra empresa que não é bem sucedida e acaba falindo, acaba quebrando, entrando em processo de concordata? Pode ser a gestão organizacional. É óbvio que deve verificar o contexto que essa organização atua, verificar os recursos que são utilizados tanto para a produção de um produto ou para a prestação de um serviço que essa organização utiliza, mas sabemos também da grande importância que é o profissional que está por trás ou os profissionais que estão envolvidos na organização, que estão desenvolvendo a sua atividade de trabalho para poder prestar, para poder dar condições para essa organização prestar um serviço ou produzir um produto ou comercializar vários produtos. Então, toda a equipe por trás da organização é responsável por esse resultado. Pois bem, então as organizações elas servem à sociedade, então a padaria, a organização de segurança, a polícia, ela serve à sociedade.
Essas organizações realizam os objetivos, então, uma transportadora, ela conduz o produto A do local A para o local B, leva o cidadão do local A para o local B, então, através de uma empresa de transporte, por exemplo, de passageiros, fábrica de calçados. Então, observa que são várias organizações com finalidades diversas. Organizações também desenvolvem conhecimento. Então, nós temos aí, nesse período de pandemia, várias organizações desenvolvendo soluções, no caso, as vacinas, para poder atender uma demanda da sociedade. Então, é feito isso não de forma isolada. São organizações que envolvem várias pessoas, vários recursos, desenvolvendo possibilidades para uma solução nesse período tão crítico que nós estamos vivendo. Temos ainda as organizações que proporcionam carreira. Então, essas organizações, além de ter os objetivos que foram listados e traçados aqui, alguns nós temos também, como um dos objetivos da organização, fornecer emprego para a população, fornecer emprego para o cidadão e também estimular o empreendedorismo. Então, observem, pessoal, que as organizações elas estão aí presentes na nossa rotina, no nosso contexto. E para a gente deixar mais especificamente o conceito de organização, já havíamos abordado em aulas anteriores, mas eu trouxe 3 autores aqui que têm esse conceito complementar, digamos assim. Então, para tratar primeiramente de Kahneman, ele destaca que a organização é um sistema socialmente estabelecido pelo conjunto de valores expressos pelos indivíduos que dela fazem parte, sendo assimiladas e transmitidas sucessivamente pelas mesmas. Daí a importância e responsabilidade diante dos outros das novas gerações. Então, esse é o conceito de Kahneman. Já Peter Drucker tem um conceito complementar. Ele destaca, até mesmo de uma forma mais objetiva, que o conceito de organização ele tem o conceito no conhecimento. Então, as funções das organizações é tornar produtivos o conhecimento e quanto mais especializado forem, mais eficazes serão. Então, se você dividir uma organização de várias pessoas atuando nessa organização de modo específico, de modo especializado, isso pode gerar um resultado mais eficaz, ou seja, atinge o objetivo mais qualitativamente, conforme a perspectiva conceitual de Peter Drucker. E já tem Bernardes, que destaca que, por sua vez, ele afirma que as organizações são manifestações concretas de instituições e uma associação de pessoas com papéis e tarefas específicas, que têm a função de produzir bens, prestar serviço à sociedade e atender necessidades de seus próprios participantes. Por que necessidade de seus próprios participantes? Olha, quem está prestando serviço para uma organização pode ter, sim, o objetivo de adquirir um produto da organização, de ter um serviço que aquela organização presta, mas, sobretudo, quer desenvolver uma carreira, quer aprender dentro daquela atividade laboral, dentro daquele trabalho, o qual ele desenvolve na organização. Então, a organização também é um instrumento para desenvolvimento de carreira, para que as pessoas, com seus objetivos particulares, através do trabalho prestado numa organização, consiga atingir tais objetivos, e não só aquele objetivo organizacional. Pois bem, diante disso, precisa-se fazer algumas ressalvas relacionadas à complexidade das organizações. Então, se a gente fala em objetivos pessoais, em recursos à disposição nossa, pensando apenas no indivíduo, nós temos que tomar algumas decisões. Olha, decisões sobre o que eu vou, em qual área eu vou me qualificar, decisões em qual emprego eu vou buscar, decisões sobre o meu desenvolvimento, sobre a minha qualificação ao longo da vida. Então, depende só de mim para me tomar essas decisões. Já quando você amplia
essa forma de decisão ou essa natureza de atuação para outras pessoas. Então, vamos supor, se eu, indivíduo, pensar apenas no meu objetivo pessoal, eu preciso fazer uma viagem. Então, se você precisa fazer uma viagem, você define o hotel, você define o modal que vai ser utilizado. Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião. É uma decisão que implica apenas o seu contexto de atuação, o seu contexto de sobrevivência. No entanto, quando você parte para um contexto familiar, vou tomar a mesma decisão. Essas decisões envolvem outras pessoas, então não é algo tão simples de se decidir, porque você precisa verificar com a sua esposa qual que é o interesse dela em termos de viagem, com seus filhos, o que eles se interessam. São mais pessoas envolvidas, talvez se você individualmente iria para o lugar para acampar, já com família, talvez com filho pequeno, não seja o mais adequado, você vai ter que buscar um lugar com uma estrutura um pouco melhor. Qual que é o propósito de fazer essa reflexão? Que vocês entendam que quanto mais vocês envolvem pessoas diversas numa decisão, essa decisão torna-se um pouco mais complexa, porque o número de variáveis vai ser ampliado. Então, não é somente as variáveis do seu contexto pessoal, você tem que considerar também o contexto familiar para essa tomada de decisão. Se vai fazer uma viagem, eu tenho esposa, será se o local que eu escolhi vai agradar também a esposa? Eu tenho filhos, será se esse local é apropriado? Se esses filhos forem crianças, será se isso é o mais adequado? Então, observa que o número de variáveis ele vem sendo ampliado. Então, a decisão torna-se um pouco mais complexa. Saindo do contexto familiar, a gente tem a administração e a gestão de pequenos grupos sociais. Então, se eu vou envolver aí pessoas numa associação de bairros, por exemplo, tem várias pessoas com interesses distintos, com desejos distintos e também necessidades diferentes, que vai, de certa forma, complicar um pouco mais as decisões, tornar essas decisões um tanto quanto mais complexas e precisa de, obviamente, ter alguma ponderação, avaliar todas as variáveis que são apresentadas para esse contexto de decisão. Então, sendo assim, é importante que vocês compreendam como que as organizações, a sociedade, de uma forma geral, elas são estruturadas e quanto mais pessoas envolvidas, perfis e culturas distintas envolvidas, as decisões tendem a ser mais complexas, porque as diferenças serão iminentes. Quando você fala administração das organizações, você tem um perfil muito distinto de pessoas atuando nessas organizações. Então, para tomada de decisão, implica vocês ter que considerar vários aspectos. Idade das pessoas, objetivo da organização, objetivo do sócio, o que a sociedade espera dessas organizações, ou seja, é uma decisão bastante complexa. O gestor, o administrador vai ter que ter habilidade, porque ele não vai conseguir atender a todos. Então, imagina só uma empresa. Quando um colaborador ele entra na empresa, ele está buscando o que na empresa? Ascensão na carreira, desenvolvimento, um ambiente de trabalho com qualidade, flexibilidade de horário. Então, ele pode ter vários desejos para aquela empresa. Já o acionista, a pessoa que investiu para criar aquela empresa e quer ter o retorno financeiro, o que esse acionista quer? Ele quer maior rentabilidade da empresa, maior lucratividade da empresa. E nem sempre o que ele deseja, ele é, de certa forma, alinhado com o que o colaborador deseja. Às vezes o que o colaborador quer é melhor salário, melhor infraestrutura, mais qualificação, mais capacitação. Tudo isso implica em custos. E o custo vai afetar diretamente o quê? A rentabilidade e a lucratividade do investidor, do acionista, do sócio investidor. Então, observe que o administrador ele vai estar em alguns momentos de conflito entre colaborador e também desejo de sócio. Para a gente colocar mais um elemento, o que o consumidor, o que aquela pessoa que adquire o serviço da empresa, que adquire o produto daquela empresa espera?
Ele espera um produto com mais qualidade, um produto com mais valor agregado, um produto, às vezes, que tem uma assistência técnica mais ampla, um período de garantia maior. Tudo isso também implica em quê? Implica em custo. Se eu atender apenas o colaborador e o meu cliente, talvez o acionista não vai ter a rentabilidade esperada, não vai ter a lucratividade esperada. O que ele faz? Eu vou tirar o meu dinheiro dessa organização e investir em outra, porque a outra me dá mais rentabilidade, mais lucratividade. E essa organização ela não se sustenta somente com a boa vontade dos colaboradores e com uma demanda de clientes. Se ela não gera lucro, ela vai falir, porque os acionistas vão buscar outras opções mais lucrativas. No entanto, se o gestor, se o administrador falar, não, eu vou atender somente o meu colaborador, olha, isso pode gerar também um grande problema. Qual que é o problema? Olha, você vai ter uma melhor infraestrutura, você vai ter um número muito alto de colaboradores envolvidos naquela infraestrutura, uma divisão de trabalho, muita qualificação, muita capacitação. Isso pode aumentar, em grosso modo, a demanda por aquele produto, a satisfação do cliente? Pode, mas isso também pode impactar no custo organizacional. Impactou no custo também o investidor pode ir embora. Mas se o administrador ou o gestor virar as costas para o colaborador e não atender nada do que ele demanda, não faz um plano de carreira, as instalações são inadequadas, o salário é ruim, esse colaborador também vai optar por trabalhar na concorrência, porque aquela empresa não atende os seus objetivos pessoais em termos de carreira, em termos de trabalho. Então, perdendo os colaboradores, essa organização também não vai se sustentar. Como também se uma organização ignorar os seus clientes. Se essa organização ignorar os seus clientes, não dar um produto com qualidade, não fornecer um serviço com qualidade, não ter um suporte técnico para os seus consumidores, não dar uma garantia devida, os seus concorrentes têm produtos com muito mais qualidade, garantia muito melhor, essa empresa não vai ter demanda, ela não vai ter receita, porque ela não vai ser competitiva perante os seus concorrentes no mercado. Não tendo demanda, não vai vender. Não vendendo, vai ter somente custo, não vai gerar lucro. De certo modo, a empresa também vai estar fadada ao fracasso. Então, observe, vocês, enquanto futuros gestores, futuros administradores, terão um grande desafio, porque vocês vão ter que tentar equilibrar essas demandas, esses desejos, essas necessidades dentro de uma estrutura organizacional. E saindo da administração das organizações, falando da administração social, de uma cidade, de um estado, da sociedade global, observe que a complexidade só aumenta. Então, a complexidade ela é inversamente proporcional com o tamanho das organizações e dos processos decisórios que vocês vão tomar. Então, observe e tenham consciência da responsabilidade de um administrador e de gestor. Quanto maior a estrutura, quanto maior o número de pessoas e variáveis dentro dessa estrutura, mais complexo é o processo de administrar, mais complexo é o processo de se tomar decisões, tá bom? Então, conforme aumenta a quantidade de recursos empregados, ou seja, pessoas, recursos financeiros, recursos materiais mais complexos, se tornam os processos de administração. Pois bem, então, o administrador nas organizações, ele é um balizador, ele tem esse poder e essa responsabilidade de tomar decisões. E essas decisões são tanto considerando os recursos que são utilizados na organização e a forma que esses recursos são utilizados, como também as decisões relacionadas aos objetivos organizacionais. Então, o administrador é um profissional responsável pela tomada de decisão e a condução de estratégias organizacionais. Essa tomada de decisão envolve dois conceitos importantíssimos para a administração, que é o conceito de eficácia e também o conceito de eficiência. Falando especificamente sobre eficácia, é uma palavra usada para indicar que a organização realiza os objetivos. Olha, eu preciso
atender 100%, eu preciso ter um volume de vendas no mês de maio no valor de R$100 mil. Atingir esse objetivo? Sim, a organização foi eficaz. Então, é o nível de produção. Atendeu aquele objetivo com qualidade, atendeu aquele propósito que foi traçado? Ok, a organização foi eficaz. Eu não perguntei que forma que atendeu, de que modo, gastando quanto. Não tem esse tipo de pergunta. A pergunta é, atendeu o objetivo? Sim, atendeu. Atendeu plenamente aquele objetivo. Ok, organização extremamente eficaz. Então, quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização ela é eficaz. Então, se eu conseguir atender muito bem aos objetivos que foram projetados e traçados, eu fui extremamente eficaz. Já a eficiência, ela é um fator um pouco mais quantitativo, porque a eficiência envolve muito o meio com que se faz, a forma com que se faz. Então, é uma palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos, matéria-prima, tempo. Então, eu posso ter um motor, hoje, um motor a combustão, que ele é inserido num veículo com o mesmo peso, com as mesmas dimensões, esse motor, ele tem aí um consumo de combustível, digamos assim, de 20 quilômetros por litro num veículo automotor, e eu tenho outro motor muito mais eficiente, que ele tem aí um consumo de 40 quilômetros para 1 litro de combustível. Então, esse segundo motor, ele tem um índice de eficiência em termos de quilômetro percorrido, de quilometragem percorrida, muito superior do que o primeiro. Então, olha, eu tenho um motor mais eficiente. Então, está muito relacionado ao aspecto quantitativo. Então, quanto mais alto o grau de produtividade ou economia na utilização de recursos, mais eficiente a organização é. Então, vamos exemplificar. Se eu tenho uma máquina dentro de uma organização que produz 100 peças de um determinado produto e eu adquiro uma outra máquina que ela consiga produzir 150 peças no mesmo tempo, utilizando a mesma quantidade de recursos, essa segunda máquina ela vai ser muito mais eficiente. Ah, Thiago, ela também é mais eficaz? Não, a primeira faz o produto com maestria também. A primeira, ela pode fazer o produto exatamente daquele formato que é feito. Então, as duas são eficazes, mas a segunda, ela é mais eficiente porque ela consegue produzir o quê? Mais. Pode ser que a segunda não seja eficaz, pode ser que a primeira produza as 100 peças do produto, mas o produto sem nenhum tipo de defeito, o produto perfeito. Já a segunda produz 150, muito eficiente, mas o produto tem algum defeito, talvez não tenha o mesmo acabamento, então não é tanto eficaz em termos qualitativos naquela produção de um produto específico. Pois bem, Peter Drucker, que é o mesmo autor que destacou sobre organização, ele também aponta aí que o administrador ele deve ser eficaz, ou seja, aquele que define corretamente o objetivo adequado a ser alcançado, porque a eficácia é fazer a coisa certa, ou seja, é um fator qualitativo. Eu preciso atingir o objetivo, produzir um produto, fornecer um serviço, eficácia, conseguir atingir isso, atingir com êxito, eu fui eficaz. Já eficiente, o administrador também precisa ser. Por quê? É aquele que obtém produtos e serviços, atividade fim, com o menor volume de recursos necessários, ou seja, os meios, com o menor número de membros na equipe, com menor utilização de energia, de uma maneira mais rápida, ou seja, com menor tempo utilizado. Então, a eficiência é o fator quantitativo, onde que é fazer certo as coisas. E eficácia é fazer a coisa certa para atingir o objetivo, fazer certo as coisas, os meios que eu vou utilizar no atingimento daquele objetivo. Então,
O conceito de eficiência e eficácia, eles são complementares, mas gera muita confusão, sobretudo para quem não tem muita costume de utilizar esses conceitos, até utilizam de maneira contraditória. Então, a eficiência corresponde à ausência de desperdício. Já a eficácia é a capacidade de realizar o resultado, atingir um propósito. Eficiência, uso econômico de recursos. A eficácia, grau de realização dos objetivos. Eficiência, menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. Eficácia, capacidade de resolver os problemas. Então, observem, pessoal, que existem diferenças significativas entre os dois conceitos. Qual é o mais importante para o administrador? Ambos são importantes. Eles são complementares. Então, o administrador ele pode ser extremamente eficaz, atinge todos os objetivos da organização. Mas se ele não é eficiente, certamente vai haver outra organização mais eficiente, mais econômica, que vai atingir resultados melhores. E isso vai impactar na competitividade. Como também eu posso ser extremamente eficiente numa atividade, mas não resolver um problema, não atingir um objetivo. Ou seja, eu gastei recursos de maneira eficiente, mas não consegui suprir uma necessidade, não consegui atingir um determinado objetivo. Então, são diferenças cruciais que vocês precisam entender. Então, pensando na administração em termos de conceito e processo, então a administração é o processo de tomar decisões sobre os objetivos e também a utilização dos recursos. Então, o administrador vai tomar decisão. Olha, eu vou ter que contratar X pessoas para a equipe, eu vou ter que comprar X materiais para a produção ou prestação de serviço, eu vou ter que direcionar recursos financeiros para financiar o meu cliente, porque o meu concorrente tem um prazo de pagamento mais flexibilizado, então eu vou ter que me estruturar para conseguir competir com o meu concorrente dentro do mercado. Então, são algumas decisões que o administrador vai precisar tomar, sempre visando os objetivos a serem atingidos, gerar lucro, atender a sociedade, ter o melhor produto e também os recursos que são utilizados. O processo administrativo ele abrange 5 tópicos principais de decisões, chamadas aí também de funções ou processos. Eram 4, mas aí alguns autores mais modernos definiram e, de certa forma, consolidaram o 5º. Na verdade, subdividiram 2, e eu vou explicar o porquê. Então, são funções básicas aí do administrador, tá, pessoal? Funções básicas. Planejamento, organização das atividades, tá bom? O verbo organizar, liderar a equipe, liderar pessoas, executar tais atividades e também controlar todo esse processo. São as funções básicas do administrador. O administrador vai precisar comprar produtos? Qual que é o planejamento? Qual que é o período de entrega do meu fornecedor? Qual é a estimativa de vendas que eu tenho? Tudo isso implica em planejamento. Fiz esse planejamento? Já vou organizar. Vou precisar de estoque? Vou precisar de equipe? Sim, vou precisar liderar. Qual equipe vai ficar responsável pelas vendas, pelo recebimento do produto, pela armazenagem? Então, tudo isso o administrador vai precisar decidir. Quem vai executar e quando vai executar? Então, o produto vai chegar, como que a gente vai, de certa forma, executar esse produto para tornar possível a entrega de um produto para o cliente ou a prestação de serviço. E o controle. Essa atividade está sendo lucrativa, não está sendo lucrativa, está atendendo o propósito do cliente, não está atendendo. Então, observe que o administrador ele é um balizador na tomada de decisão dentro da organização, dentro da instituição. Então, essas funções básicas aí da administração, planejamento, organização, execução, liderança e controle, são rotinas administrativas, digamos assim. Então, vocês gestores, vocês administradores, vocês a todo instante vão ter que planejar, vão ter que organizar esse planejamento, executar, liderar a equipe e controlar aquilo que foi planejado. Saiu
diferente do que foi planejado? Replanejar, reorganizar, voltar para a execução. Então, isso é uma tarefa constante. A gente fala que o administrador, a todo instante, está ali pensando, executando uma atividade, mas planejando na próxima etapa o que vai ser necessário realizar. Pois bem, no passado, alguns autores mais clássicos, eles utilizavam lá o chamado PODC, que é basicamente a mesma coisa das 5 funções: planejamento, organização, execução, liderança e controle, porém desmembraram o D, que é direção, em execução e liderança. Então, somente para retomar aí que algumas literaturas ainda utilizam do PODC, que são termos clássicos, inclusive ex-alunos aí certamente vão lembrar. Nós temos aí o planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, definição dos objetivos e recursos. Organização, disposição desses recursos numa estrutura organizacional. A direção, realização dos planos. Simplificando, executar e liderar as pessoas, que subdivide as 5 funções relatadas anteriormente. E o controle, que é a verificação dos resultados e correções, se forem necessárias. Então, a administração, ela cuida dos recursos, sejam humanos, financeiros, materiais, mercadológicos e administrativos, dentre outros. Ela equilibra os objetivos conflitantes. Lembram lá do exemplo, olha, eu vou ter que... Tem o objetivo do colaborador da organização, tem o objetivo do acionista, tem o objetivo do meu consumidor, do meu cliente. Eu vou ter que equilibrar para conseguir conduzir a organização. Determina a eficiência e eficácia. Qual que é o grau de eficiência que eu vou implementar na organização? Quanto de eficácia? Qual que é o grau de atingimento do objetivo que eu vou definir? E também a universal. Toda organização possui um administrador. Não quer dizer que a pessoa que exerce essa função tenha formação para isso. E nós sabemos que isso é um grande problema. Muitos profissionais, por mais que tenham boa intenção, nem sempre ele tem a expertise ou a aptidão de administrar. Esses conceitos não foram trabalhados em sua formação. Às vezes a pessoa tem uma formação diferente. E isso impacta diretamente em quem está conduzindo, em quem está tomando as decisões organizacionais. Então, toda organização tem uma pessoa que decide, mas nem sempre é uma pessoa qualificada e capacitada para a tomada de decisão. Então, para a aula de hoje, eu deixo a seguinte reflexão de Peter Drucker para vocês. Nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.